Boa noite, pessoal. Pessoal, hoje o nosso tema vai ser a preposição, ok? Vou abrir aqui o slide para vocês. Só um minuto. Isso. Prontinho. Vamos lá, então. Quem é a preposição na minha oração? Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. O que é isso, então? Vamos usar esse exemplo aí embaixo para vocês entenderem melhor a situação. Joana comprou flores Maria. Vou ignorar todas essas preposições em vermelho aí, tá? Joana comprou flores Maria. Que sentido tem isso? Nenhum, né? Eu preciso ter entre flores e Maria alguma coisa, um elo de ligação, um conectivo para que eu entenda a minha história. Então, eu escolhi Joana comprou flores, o meu elo de ligação, minha preposição foi para. Então, comprei flores, Joana comprou flores para Maria. Eu já tenho uma ligação aí, eu já tenho sentido, tá? Poderia ser Joana comprou flores com Maria, poderia ser de Maria ou em Maria. Esse em Maria geralmente causa certa estranheza. Ai, mas comprou flores em Maria? Sim. E se Maria for o nome da cidade ou for o nome da loja, da floricultura, né? Então, sim, poderia ser. Então, veja que qualquer uma dessas preposições se encaixa aí e daria sentido à minha oração. Importante pensar que, além dela ser um conectivo, um elo de ligação, ela dá o sentido. Por exemplo, quando eu usei para Maria, eu tenho uma historinha aí. A Joana comprou flores para Maria. Ela ia dar de presente para Maria. Essa é a história, né? Um sentido. Se eu usasse o com, flores com Maria, já muda totalmente. Ela foi junto, é companhia. Se eu usasse o de, eu já entenderia que flores de Maria, a Maria é vendedora. E o em Maria, eu já entendi que Maria é o nome do lugar onde ela comprou flores. Então, eu tenho situações completamente diferentes, ok? Então, a preposição, além de ser um conectivo, um elo de ligação, ela é também algo que dá ligação, que dá sentido à minha oração. Nós temos tipos de preposição. Então, olha os exemplos aí. Uma preposição de lugar. O navio veio de São Paulo. Esse de dá a ideia de lugar, né? De modo. Os prisioneiros eram colocados em fila. De que modo, de que maneira eles eram colocados? Em fila. O em tem ideia de modo. De tempo. Por 2 anos ele viveu aqui. Qual o tempo? Por 2 anos. Esse por, ideia temporal. Distância, a 5 quilômetros. Causa, com a seca o gado começou a morrer. Qual a causa de morrer o gado? Com a seca. Instrumento, ele cortou a árvore com o machado. Com quê? Com que instrumento? Com o machado. Finalidade, a praça foi enfeitada para a festa. Com qual finalidade ela foi enfeitada? Para a festa. Então, eu preciso entender o sentido, tem muito a ver com semântica, com sentido, tá? Assim, e isso é uma coisa que cai em prova, tá? Tipos de preposição. Para que ela serve? Que tipo de sentido ela vai dar? Né? Lugar, modo, tempo, distância. Eles adoram essa coisa de preposição de instrumento. Cai muito. Classificação. Nós temos 2 grupos de preposição. São as essenciais e as acidentais. As essenciais são aquelas que são apenas preposições. Elas não têm outra classe gramatical. Vai aparecer só como preposição. Que seria o a, o ante, o após, o até,
com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás, né? Já as acidentais, não. São palavras de outras classes gramaticais que em certas frases elas vão aparecer como preposição. Ou seja, elas não são necessariamente apenas uma preposição. Elas podem aparecer, por exemplo, como conjunção, como outras classes gramaticais. Vai depender do quê? Vai depender da oração, do contexto em que ela está inserida, ok? Então, aí nós temos os exemplos. Afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto, ok? Locuções prepositivas. Sempre que eu falo em locução, eu estou falando em mais de uma palavra. Eu estou falando em duas ou mais palavras envolvidas na situação. Então, a locução prepositiva é formada por duas ou mais palavras que têm o valor da preposição. Sempre, obrigatoriamente, a última palavra dessa locução tem que ser uma preposição. Por exemplo, abaixo de. O de está ali no finalzinho. Locução prepositiva. Acima de, a fim de, além de, até a, vamos ver outras aqui, a volta com, tá? A par de, sempre que eu tiver alguma, duas ou mais palavras, sendo que a última seja a preposição, essa expressão é uma locução prepositiva, ok? Temos duas situações importantes que eu preciso levar em conta quando eu penso em formação de palavras. Nós temos combinação e contração. Elas são preposições, mas elas foram formadas a partir da junção de duas palavras diferentes. Transformou-se numa preposição. O primeiro caso é a combinação. Quando eu combino alguma coisa, eu junto e da maneira como juntei, ela vai ficar. Não vai haver modificação. Então, leiam aí. Importante notar que algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras. Assim, quando na junção dos termos não houver, isso é importante, perda de elemento fonético, ou seja, quando não se modifica, eu vou juntar do jeitinho que juntou, ficou. Teremos uma combinação. Por exemplo, quando eu junto aqui no A, quando eu junto a preposição a mais o artigo o, eu só juntei, encostou e ficou. Eu tenho a preposição ao, é uma combinação. Quando eu junto a preposição a mais o artigo os, eu tenho aos. Quando eu junto a mais onde, eu tenho aonde, tá? Não tive perda fonética. Juntou, ficou. Isso é uma combinação. Perdão. Já o contrário seria contração. O que seria contração? Na junção das palavras, eu vou ter perda fonética, ou seja, vai modificar alguma coisa, tá? Então, olha aí. Contração. Quando da junção da preposição com outra palavra houver perda fonética, teremos a chamada contração. Então, vamos ver aí. Preposição de mais artigo o. Deu do. O que aconteceu aí? Eu perdi o e, olha só. Eu tive uma perda fonética. Quando eu tenho a preposição de mais um, eu perdi também o de. Aqui embaixo, ó, o no. Quando eu junto a preposição em mais o artigo o, aí eu tenho uma modificação, né? Eu tenho no. Então, é importante pensar sempre assim. Quando eu transformo a preposição em numa contração, eu vou ter o N.
tá? Então, no lugar do em, eu vou usar o N. Então, ó, no é uma mudança, contração. Mesma coisa aqui, ó, em mais este, tirei o em, coloquei o N. Mais este, neste. Em mais isso, nisso, tá? Nada complexo, porém, importante. Porque a preposição, ela dá sentido às coisas. Eu não posso escrever sem sentido. Então, essa é a importância da preposição, tá, gente? É tão importante quanto, por exemplo, uma conjunção. Conjunção, ela tem exatamente a mesma função da preposição. Ela dá determinado sentido a meu período, por exemplo, né? Mesma coisa a preposição, ela dá determinado sentido à minha oração. Só que eu falo sempre assim, ela é numa escala menor que a conjunção. A conjunção, ela une orações, a preposição não une orações, a preposição, ela une palavras, tá? Bom, por hoje é isso, pessoal. Eu vou enviar para vocês, tá? E até um próximo vídeo. Obrigada.